Ó, voltando aqui às mentiras do Thiago Dutra. Infelizmente, pô, eu não tô perseguindo ele, não tô nada. A mentira tem que cair por terra, pô. Já a questão ali, essa discussão que Maria é pecadora, que quis ver através de uma mulher pecadora, já resolveu ali no século VII. Discussão ali, certo? Dom Gosto esclareou a mente, as ideias. Mas vamos aqui, ó. Ele vai tentar provar Santo Ambrósio de Milão que negava esse princípio. Vamos aqui, né? É simples. Ele está usando enciclopédia, pô. Ele tem que usar a bula papal, documento do Vaticano, catecismo, enciclopédia é só para estudo. Não são dogmas formalizados, etc. É um tiro no pé, cara. É só. Depois que resolveu a questão lá, que o Papa Pio IX já proclamou, acabou a questão. Mas vamos lá, né? Vai piorar bastante. Vamos continuar. Ambrósio de Milão, que eu já citei, né? No meu primeiro vídeo. Olha só. É só você prestar atenção, dar um zoom nessas passagens que ele está mostrando, você vai ver uma coisa muito interessante, ó. Ele está perto de se tornar católico. Eu acho que esse cara ama a Nossa Senhora e não quer assumir. Eu não sei o cara estudar tanto assim sobre os pais da igreja que são apaixonados pela Virgem Maria e não se converter, pô. Por isso que diz ali Apocalipse 12:4. Não, 12:17. Tem um pequeno resto da descendência da mulher que guarda os mandamentos. Olha só a diferença. Tem um pequeno resto desses da mulher. Então não são todo mundo que são devoto mariano. São um resto. Apocalipse 12:17. Certo? Olha só. Santo Ambrósio de Milão, né? Ele fala Santo Agostinho também, nega também. Sim, ali quando estava tendo a discussão, Santo Agostinho, São Jerônimo, eles negavam, eles não tinham coragem de assumir Romanos 3:23, que todos os pecados estão sujeitos à glória, etc. Eles não tinham coragem, mas o povo já estava orando a Virgem Imaculada. O povo já acreditava. Um pouco da história. Aí teve ali, o debate entre os teólogos católicos, como por exemplo Santo Agostinho não acreditava, São Jerônimo não acreditava. Aí teve dois ilustres, Guilherme, acho que é o monge, e o outro eu não lembro, Beato, eu não sei lá do que, um outro nome eu não lembro, eu esqueci, eu fiz um vídeo antes falando sobre ele. Que clareou as ideias e dão um esgoto daquela explicação sobre o que esses dois doutores falaram, que são marianos. E a discussão acaba. Santo Agostinho acreditou? Passou a acreditar. Porque não tem como, cara. Como Cristo ele é puro, Cristo ele é perfeito, Cristo é o verbo, João 14. João 1 estava no princípio junto de Deus, tudo feito sem ele, nada foi criado, etc. João 1. Simples entender isso, olha só. E 1 João 1:5-7, as trevas não podem ter comunhão com a luz, certo? E nem a luz com as trevas, certo? Se Cristo é a luz, vai ter comunhão com a mulher que o diabo tocou? Como diz Thiago Dutra, ó. No princípio era o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus, ó. Simples entender. Como esse verbo que estava junto de Deus pode desposar uma mulher cheia de pecado? Não tem como, cara. Não tem como. E Dom Esgoto clareia as ideias. Ali o Papa proclama como dogma. Antes era doutrina. Não era dogmática, mente falando. Mas vamos lá, né? Aí o cara quer mudar a história, os caras querem saber mais que Santo Agostinho, quer saber mais que Dom Esgoto, São Guilherme. E simples, pô. Saber mais que Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo. Mas vamos lá, né? Vídeo, logo após a live com o Lucas. Na verdade, ele não foi gerado como os outros homens, ó. Olha só. Pelo acasalamento de macho e fêmea. Concebido pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Olha só. Ele reconhece que isso veio através do Espírito Santo pela Virgem Maria. Olha só, eu estou usando escrito desse esgoto. Assumiu um corpo mortal, não só imaculado, ó, de qualquer pecado, ó,
Se Maria tivesse pecado, como ele ia citar que virgem? Veio com o corpo imaculado? Olha só, cai num próprio argumento, ó. Esse cara tá uma pessoa inteligente, com entendimento, mas infelizmente o povo protestantismo, ele nega isso. Certo? Tá provando nada aqui, ó. Mas nem mesmo tocando por aquela mistura ignominiosa de substância típica do nascimento ou da concepção. Nós mortais, ó. Nós mortais, o Santo Ambrósio, por exemplo, né? Primeira visão, nós mortais, nascemos na verdade sob a bandeira do pecado. Ó. Nossa primeira visão da luz já é na culpa, como lemos em Davi. Eis que eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Olha só, a carne de Paulo era o corpo da morte. Como ele diz, quem me livrará do corpo desta morte? A carne de Cristo condenou o pecado do qual o Senhor nasceu, ficou inune, e que morremos, etc, etc, etc. Em momento nenhum. Por quê? Ele não fala, porque Maria, ela é uma exceção. Para gerar o verbo, para gerar o perfeito, aquele que não tem pecado, Deus tem que manifestar o seu poder, preservando uma mulher. O Espírito Santo é o próprio Deus. Como o Espírito Santo, de Bíblia agora, Lucas 1, 35. E Lucas 1, 34, ela fala assim, como se fará isso que eu não conheço homem nenhum? O Espírito Santo, ele é santo, desceu sobre a Virgem Maria. Olha só, de acordo com o que ele está falando. Não concepção ou relação, intimidade de homem e mulher, como a gente fazemos filho hoje em dia. O mundo está tão contaminado, tudo para os caras é sexo. A sexualidade hoje nessa geração, cara, não, ninguém pode ser santo, ninguém pode ser celibatado, porque a mídia, ela espalha pornografia, sexo, vê sexo em tudo. Você abre o Face, você vê as mulheradas tudo pelada, pô. Hoje essa geração é uma geração tarada, pô. Infelizmente, pô. Os caras não entendem que Maria foi preservada, imune, sempre virgem. Agora, vamos ver aqui. Tá usando enciclopédia, toma vergonha na sua cara, meu querido. É só, vamos aqui, ó. Santo Ambrósio reconheceu Maria como virgem? Ou ele via como o Tiago Dutra? Olha só. Santo Ambrósio, olha só, vamos ver aqui, ó. Sim, Santo Ambrósio, século IV, expressou a crença na pureza singular de Maria, afirmando que ela foi... Olha só. No século IV, Santo Ambrósio expressou a crença na pureza singular de Maria, afirmando que ela foi uma virgem, não só imaculada, mas uma virgem que a graça já havia tornado invioláveis, livre de toda mancha de pecado. Olha só, você tem noção? A mãe José conheceu? Só você prestar atenção no Velho Testamento. Tocar na arca é morte. O que abrigava ali na velha Arca da Aliança? A palavra, o que abriga na nova Arca da Aliança? Olha só, a Arca da Aliança manifestava a glória de Deus, fazia milagres e prodígios. E a presença da nova Arca da Aliança é muito mais glamiosa, mais gloriosa que a velha Arca da Aliança. Porque a velha Arca da Aliança, ela abrigava a palavra. A nova Arca da Aliança abriga a palavra que se fez carne. Então não tem como, cara. Reconhecendo sua preservação especial do pecado. Reconhecendo, Santo Ambrósio reconhece que ela foi preservada do pecado original. Embora o dogma formal da Imaculada Concepção sem pecado original tenha sido definido muito antes, mais tarde no século, Uma virgem não só imaculada, mas uma virgem que a graça já havia tornado inviolável, livre de toda mancha de pecado, reconhecendo sua preservação especial do pecado, embora o dogma formal da Imaculada Conceição
concepção sem pecado original, tenha sido definido muito mais tarde, no século XIX, com base em uma... Olha só, não tinha nem o dogma formado ainda, o cara já acreditava. Tradição que remonta aos padres da igreja como Ambrósio, que haviam como o vaso puro para o Salvador. Textos de Santo Ambrósio sobre Maria. Ele a via como a nova Eva, cooperando com a graça divina, e a introduziu como um modelo de santidade para a igreja, mesmo que a doutrina formal tenha evoluído. Contexto da Imaculada Conceição. O dogma católico da Imaculada Conceição, em 1854, afirma que Maria foi preservada do pecado original desde o primeiro instante de sua concepção, em vista dos méritos de Cristo. Segundo blog Padre Paulo Ricardo e Fontes de Educação Católica, ó, citando Padre Paulo Ricardo, nossa, cara, nosso doutor, né? A tradição, embora Ambrósio não usasse a frase Imaculada Conceição, seus ensinamentos sobre a pureza e a santidade de Maria foram fundamentais para o desenvolvimento dessa crença ao longo dos séculos, segundo o site da revista Aurotos, o blog Resposta Católica. Ó. Só ir lá no site, meu querido. Portanto, Ambrósio reconhecia a pureza igual de Maria, que é a base da crença, a Imaculada Concepção, mesmo que o termo e a definição do dogma seja posteriores, conforme o blog Padre Paulo Ricardo e a enciclopédia e a Wikipédia. Olha só. Só você ver, pô. E simples, pô. Tô usando enciclopédia, hein? E tem muitas verdades também. Como diz o nosso... Eu gosto de arte marcial, eu estudo muito os escritos do Bruce Lee, né? Rejeito o que é inútil e fica o que é útil. Certo? O que é inútil para mim não interessa. O que é útil, o que o Conselho já definiu. Simples entender isso. Vamos aqui... Simples, ó. Para finalizar aqui... ele fala Santo Agostinho também. Santo Agostinho é um dos eminentes que defendeu. Tem vários escritos de Santo Agostinho, pô. Vamos ver aqui. Dom Esgoto, que clareou as ideias ali nesse debate dos teólogos contra a virgindade de Maria. Vamos ver se aparece. Aqui, Dom Esgoto Olha só. O debate ele não foi o Dom Esgoto o único responsável, né? Ó, principais responsáveis pela proclamação dos 4 dogmas marianos são maternidade divina, Maria é mãe de Deus, até o Tóquio, né? Declarando dogmaticamente no Concílio de Éfeso 431, ADC, ó, a virgindade perpétua de Maria, sempre virgem, antes, durante e depois do parto, reafirma em vários concílios, incluindo o Concílio de Latrão em 649. ADC. A Imaculada Conceição, preservada do pecado original, proclamado solenemente pelo Papa Pio XII, né? Pio IX, em 8 de dezembro de 1854, através da bula Inefitatis Deus, né? A Assunção de Maria elevada ao céu, em corpo e alma, proclamado por Pio XII, em 1º de novembro de 1950, por meio da Constituição Apostólica, Munificentíssimos Deus, né?
Portanto, os papas Pio, olha só, os papas foram os responsáveis pela definição do dogma, mais recentemente, formais relacionadas a Maria. Olha só, ele tem que pegar esses documentos, bulas papais, documento, catecismo, encíclicas do Vaticano, e tentar refutar isso aqui. Enciclopédia não refuta nada. Então, é simples, pô. Quer refutar o dogma da Assunção? Vai nos documentos do Vaticano. E o dogma, tanto que se você pegar aqui, ó, a maternidade divina tem como provar na Escritura, Virgindade Perpétua de Maria tem como provar na Escritura, a Imaculada Concepção ou Conceição tem como provar aqui na Escritura, a Assunção de Maria tem como provar na Escritura. Mãe de herdeira de todas as graças, mãe da igreja, cooperadora, tem como provar tudo aqui. Não tem como formar um dogma sem base aqui, ó. Um magistério que interpreta e desgusta a festa da divina universidade da sabedoria ou multiforme da sabedoria, isso é conhecido pela igreja. Pelos doutores. Quem bate o martelo, teve curso lá em Jerusalém, Pedro colocou a casa em ordem. Ele que define, porque Mateus 16, 18, 19 está com a chave de ligar e desligar. Simples entender isso. Não tem como, cara. Não tem como. Essa resposta aqui, Santo Ambrósio, embora que o dogma não já tinha definido ainda, já via Maria como pura. Ah, pelo amor de Deus, pô. Cara, o diabo tinha ouvido dar um show sobre isso aí, em cima desses textos desse cara, pô. Ele tenta refutar o diácono. Mas não tem como, pô. Os dogmas não tem brecha, pô, não tem brecha. Quando é formado, promulgado, é inspiração do Espírito Santo, porque não tem brecha, como diz o saudoso meu mestre Paulo Leitão, cara, que eu amo os vídeos desse cara. Fecha o cadeado mariológico. Todos os dogmas têm esse cadeado mariológico, fecha, sem deixar brecha. De acordo com a Escritura, de acordo com a tradição, de acordo com o magistério, de acordo com os pensamentos dos pais patrísticos, cara. Não esse pensamento, essa loucura desses protestantes, pô. Desesperado para desmistificar e degrinir a igreja. E não converte ninguém, cara. Simples, pô. O Lucas Mano tem vários centenas de vídeos contra a igreja católica. Não converte ninguém. Pelo contrário. Afasta a pessoa do caminho da verdade. Simples, pô. Simples entender isso. Salve Maria.